Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos. É uma vez mais uma grande alegria estar convosco e poder ajudar-vos a aprofundar o Evangelho Dominical neste que é o terceiro domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, dos Arautos do Evangelho, como todos sabem, e tenho sempre a imensa alegria de semanalmente poder ajudar-vos a aprofundar, a interpretar e amar o Evangelho e a Palavra de Deus que a Santa Igreja semanalmente nos oferece. Então, nós estamos neste início de Tempo Comum. Na semana passada meditámos sobre a vocação, o chamado de cada um, que é feito por Deus a cada um de nós. E hoje já somos introduzidos no evangelista deste ano, que é São Marcos, a partir deste terceiro domingo. E o evangelho de hoje dá-nos, digamos, um seguimento a esse chamado. Ou seja, nós nesta semana iremos ver algo mais do que o chamado, porque uma coisa é ser chamado, outra coisa é aderir ao chamado, ou seja, é a pessoa converter-se, virar-se para aquilo que o chamou. Então, este é o Evangelho da conversão, e por isso é que eu vou ler aqui um pouco do trecho que é nos oferecido na liturgia deste domingo, para nós entendermos essa conversão. Diz assim o Evangelho de São Marcos: Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Depois, continua o texto a dizer que Nosso Senhor passou junto ao mar da Galileia, chamou Simão e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E eles, ouvindo a palavra de Nosso Senhor, largaram tudo, deixaram as redes e foram atrás do Divino Mestre. E assim também aconteceu com Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também largaram tudo e seguiram Jesus. Então, aqui é o chamado, mas mais do que o chamado, todas as leituras de hoje falam-nos da conversão. E por isso a palavra arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Arrependei-vos aqui é o termo utilizado no grego, é metanoia. A palavra metanoia, que significa mudai de mentalidade. Bom, como dizia, todos os textos de hoje falam-nos dessa mudança de mentalidade. Quando nós somos chamados, quando nós nos convertemos, nós temos de largar aquilo que não é de acordo com aquele que nos chama. Não é de acordo com Deus. Aliás, o Salmo de hoje, mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos. Porque às vezes nós até somos pessoas retas, pessoas boas, que não matamos nem roubamos, mas em algumas coisas andamos fora do caminho de Deus. Ou porque não vamos à missa, ou porque não rezamos, ou porque temos uma vida imoral, ou porque temos umas mentiras, ou porque, enfim, temos uma vida que não está com más amizades, etc. Ou do ponto de vista mesmo laboral, não é, enfim, fazemos umas falcatruas. Sempre há alguma coisa, mesmo um jovem que diz uns disparates diante da sala de aula, diante dos professores, diante dos colegas, vai com as más companhias. Tudo isso, a partir do momento em que nós somos chamados, nós devemos abdicar, ou seja, nós devemos mudar a nossa ideia, nós devemos conhecer qual é o verdadeiro caminho a partir de agora, porque evidentemente que ninguém nasce já santo, ninguém. E portanto eu não posso pensar assim que não, Deus chamou-me, mas eu não mudei nada na minha vida. Apenas conheci a existência de Deus e agora, sei lá, vou à missa, pronto. Mas isto não é só conversão. A conversão não é só ir à missa. A ir à missa é um ato religioso, faz parte do credo, faz parte, digamos, da minha virtude de religião, do primeiro mandamento. Mas isto não é o ir à missa que me faz que torna católico. O tornar católico é eu viver no caminho de Deus. E por isso é que diz o Salmo: mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas. Porque a toda a hora, a todo momento, eu devo ser ensinado. Porque é muito fácil a pessoa perder o senso daquilo que é o desejo de Deus. Ou seja, não há ninguém, caríssimos irmãos, por mais que tenha 80, 90, 100 anos, tenha uma grande experiência da vida, que possa dizer assim: eu conheço, eu sei todas as veredas, todos os caminhos que Deus quer para mim. Não há. Porque às vezes vem uma provação, às vezes vem uma doença, às vezes vem uma traição,
Às vezes vem uma morte qualquer, assim, de uma pessoa amiga, e a pessoa passa por uma prova terrível. E ela precisa, naquele momento, de ser ensinada a conhecer qual é o caminho que Deus quer. Qual é o caminho que Deus deseja para ela. Ou seja, Deus a toda a hora está a fazer-nos um sentido de conversão. Quer-nos converter. Quer-nos mostrar que há sempre algo a adaptar àquilo que é o desígnio de Deus, que é o chamado de Deus. Bom, então o que é propriamente aqui a conversão? São Pedro, Santo André, São Tiago, São João largaram tudo e seguiram. Converteram-se. O que é a conversão? A conversão é a pessoa procurar fazer a vontade de Deus exclusivamente, e não fazer a sua própria vontade. Isto naquilo que toca em matérias que são relacionadas com os mandamentos e com o Evangelho. Ou seja, se eu quero fazer alguma coisa de que eu gosto muito, mas eu converti-me e vejo que aquilo é contra o 6º mandamento, contra a castidade, eu vejo que aquilo é contra o 7º mandamento, contra o direito de propriedade do próximo, né? Eu estou com desejo de roubar. Eu vejo que aquilo é contra o 5º mandamento, né? Honrar pai e mãe. Então eu não posso fazer. Isto é a conversão. É eu mudar o meu coração, né, à vontade de Deus, àquilo que Deus quer. No caso de São Pedro e de Santo André, de São Tiago e de São João, Deus queria que eles largassem tudo e o seguissem. Não é que eu vou alargar tudo. Agora aqui pode ser que seja religioso, a pessoa seja chamada à vida religiosa, seja chamado, por exemplo, ao sacerdócio, ou até a um outro tipo de vida, assim também, muito exigente. Entretanto, as pessoas não é que tinham de largar as coisas, as vidas delas, a casa delas, o carro delas, a profissão delas, não. Mas têm de largar, sobretudo, a má mentalidade, né? A mentalidade errónea que as afasta de Deus. E por isso é que hoje o Evangelho começa com o convite a esta penitência, um convite que é conversão. Porque a verdadeira conversão é uma penitência. Porque não é fácil. Porque no fundo é a colocação da minha vontade em segundo plano e a colocar em primeiro plano a vontade de Deus. Mas eu quero fazer... Não, mas Deus quer outra coisa. Mas eu tenho desejo de... Não, mas Deus não quer isso. Porque sabe que Deus disse que isso é pecado. E eu não posso. Então eu tenho de conformar não só a minha atitude, mas eu tenho de conformar inclusivamente a minha mentalidade. Deus que aqui diz que aquilo é pecado, então eu vou mentalizar-me que é pecado e eu não vou querer fazer isto mais. Isto é propriamente a conversão. É a conversão dos atos e é a conversão da mentalidade. É a tal metanoia que aparece hoje no Evangelho. E nós vemos esta metanoia muito bem expressa na primeira leitura do Profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas para ir à cidade de Nínive. Ele pregou àqueles pagãos, ou seja, que não conheciam o verdadeiro Deus, não conheciam os mandamentos, não conheciam, digamos, a lei, não conheciam nada, viviam como pagãos. E, entretanto, eles recebem uma graça, fazem penitência, vestem-se de saco. Até os animais vestem os animais e de saco metem cinza sobre a cabeça. Então Deus viu as suas obras e que se convertiam do seu mau caminho. Então Deus não os castigou. Então vê como é impressionante como este povo pagão, ouvindo um profeta que não era da sua terra, era um profeta de um outro povo, e um povo rival, que era o povo judeu. Entretanto, converteu-se, recebeu a graça e fez penitência. Eles mudaram o modo de viver deles. Não continuaram a viver da mesma forma, mudaram o modo de viver. Ou seja, o que é mudar o modo de viver? É adaptar-se aos mandamentos. Não é que a pessoa sempre que se converte tem de se mudar o seu modo de viver. Já vamos ver isso daqui a pouco. Bom, outra coisa que aparece também, esta é a segunda leitura, é São Paulo aos Coríntios. Nós vimos a imoralidade na semana passada em que viviam os coríntios e a dificuldade dos cristãos de Corinto viverem de acordo com os mandamentos. Então ele vai lembrá-los de que o cenário deste mundo é passageiro. Ou seja, este mundo, por mais que possam viver 50 anos, 80 anos, 100 anos, é passageiro. A eternidade não tem fim. Então, não se preocupem. Procurem viver, né, como se não tivessem. Ou seja, a chorar, os que choram como não chorassem, os que andam alegres como se não andassem, os que compram como se não possuíssem. Porquê? Porque tudo isto é passageiro.
E qual é o grande problema então aqui? É que o grande problema atual é que a pessoa, por mais católica que seja, ainda mais nós estamos agora neste mês de janeiro de 2024 e há tanta mudança que nós vemos no panorama religioso, político, cultural, social, que qual é o ponto para onde nós devemos aqui aprofundar esta nossa meditação? É que quem não tem espírito sobrenatural, né, não quer se converter. E não querendo se converter, o que é que ele faz? Ele procura não mudar de mentalidade, mas mudar a mentalidade e a leitura do Evangelho à mentalidade do mundo. É puxadíssima, mas é isso. E com isto procura criar uma nova ética retirada entre 1000 milhões de aspas do Evangelho, adaptada ao mundo. Uma nova moral conformada com o mundo. Então, São Paulo está a dizer que é o contrário. Não se apeguem demasiadamente às coisas deste mundo. Só pena de virem a perder os vossos corações. Vão converter os vossos corações ao mundo e não a Deus. Então nós vemos como a necessidade de corrigir o coração, a necessidade de converter o coração é fundamental. E nós devemos agradecer àqueles que nos ajudam a abrir os olhos para aquilo que é o desejo de Deus. São Francisco Xavier, por exemplo, sempre que escrevia para o seu fundador, Santo Inácio de Loyola, fazia-o de joelhos. De joelhos, mas não se ajoelha só diante de Deus, do Santíssimo Sacramento. É verdade, sim, senhor. Só que para ele, São Francisco Xavier, o fundador dele, Santo Inácio de Loyola, representava Deus, foi o elemento de conversão. Porquê? Porque foi o elemento que o ajudou a sair da vida de pecado em que ele vivia e a entrar na vida da graça, a transformar-se num grande santo. Então, nós vemos que este convertei-vos, esta metanoia, é importantíssimo, ou seja, arrependermos-nos daquilo que é passado, daquilo que é errado na nossa vida e colocarmos a nossa inteligência num novo conceito. Só que aqui há um ponto muito importante, que é um equívoco enorme atualmente. Qual é o equívoco? É que atualmente, nós temos visto assim nas conversas, nas notícias, querem-nos fazer pensar que os mandamentos estão ultrapassados e que os mandamentos agora têm de se adaptar à nova cultura do mundo, que é completamente exigente, são grandes desafios, como dizem, não é? E muito cambiante, ou seja, vai mudando, completamente a cada X tempo vamos mudando agora a nossa mentalidade. E então nós temos de nos adaptar a este mundo. O mundo está a mudar, nós temos de mudar com o mundo também e mudar então os conceitos de moral, os conceitos de ética, os conceitos inclusivamente de toda a malícia. Não, nós temos de mudar tudo isso, porque o mundo exige esta mudança de mentalidade. Então, mudemos a mentalidade conforme os critérios que o mundo nos vai colocando diante dos olhos. Isto é completamente errado. É completamente errado. Aquilo que antigamente era roubo, hoje vai continuar a ser roubo. Aquilo que antigamente era imoral, ou seja, um pecado contra a castidade, um pecado de mau olhar mal para uma pessoa, seja um homem, seja uma mulher, continuará sempre a ser pecado. O casamento será sempre o casamento, o matrimónio será sempre o matrimónio. Então nós vemos que hoje estão a querer convencer-nos de que nós temos de converter mudando aquilo que era antigo. Mas o que era antigo em nós, se for de Deus, não pode ser mudado. O que era antigo em nós, de critérios acerca dos mandamentos, não pode ser mudado. Aquilo é eterno. E eu é que tenho de me adaptar aos mandamentos e não fazer com que os mandamentos de Deus, que estão bem expressos, aliás, no Antigo Testamento e no Novo, sejam agora adaptados ao mundo moderno. E aquilo que antigamente se dizia que era pecado, não. Agora temos de mudar de mentalidade e dizer que já não é pecado. Vai-me desculpar. Se você quiser ir para o inferno, pode ir para o inferno, mas não leve os outros consigo. Porque os evangelhos não mudam. Jamais. E não é um problema cultural. Então, caríssimos irmãos, o evangelho de hoje é exigente. É o chamado à conversão. E o nosso fundador, irmão São João, dizia que o chamado à conversão e o anúncio do reino colocam-nos na perspectiva deste tempo abreviado que deve ser vivido em função da eternidade. Então, lá está, eu repito, quem tem mentalidade mundana quer adaptar os evangelhos aos tempos modernos. Quem tem mentalidade, ou melhor, quem procura mudar a sua mentalidade e adaptá-la a Deus, procura transformar o mundo de acordo com Deus.
sente uma angústia, porque realmente o mundo vai cada vez mais para o abismo, mas não vai de acordo com o mundo. Porquê? Porque quer adaptar-se a Deus, quer mudar a sua mentalidade, metanoia. Então vamos pedir a Deus Nosso Senhor, neste dia em que somos convidados a mudar de mentalidade, convertei-vos e arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Que acreditemos, caríssimos irmãos, no Evangelho eterno de Nosso Senhor. Este Evangelho que Nosso Senhor ensinou aos seus apóstolos, que os primeiros cristãos, os primeiros padres da Igreja, os padres apostólicos nos ensinaram, que é sempre o mesmo. Sempre. Não há dois evangelhos, não há uma adaptação dos evangelhos aos tempos modernos. Não venham com essas basófias, porque isso não existe. A partir do momento em que isso começar a existir, nós temos a degradação do evangelho, nós temos a perversão do bem. E é o que infelizmente está a começar a acontecer. Então vamos pedir a Nossa Senhora, que é a rainha das virtudes, vamos pedir que ela nos ajude a ser firmes na nossa fé, firmes nesta conversão e estarmos sempre com o desejo de a toda a hora conhecermos as veredas que Deus quer para nós. Se for necessário uma grande luta, uma grande batalha, a intensificação da nossa oração, assim será. Mas não podemos pactuar com o mundo e deixar a nossa conversão inverter-se e tornarmos uns pecadores com ar convencidos de que estamos a fazer um grande bem. Não, isso não. Convertamo-nos a Deus e sejamos inteiramente santos, como Ele deseja. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.